Olá, esse é o canal Varistória. Hoje conversamos com o professor Magno Melo, professor de História da Arte da Universidade Federal de Minas Gerais e organizador do dossiê Arte e Ciência, um processo operativo, que foi publicado na Varistória número 60, que já está disponível desde o ano passado online na plataforma Cielo e no nosso site www.varistória.org. Professor Magno, muito obrigada pela entrevista, pela oportunidade de conversar com você. Ora, eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar esse trabalho tão interessante. Bom, o dossiê Arte e Ciência, um processo operativo, na apresentação, Magno Melo chama atenção para a importância de uma nova dinâmica para a história da arte e como que nessa nova dinâmica um olhar interdisciplinar é importante. Nesse olhar interdisciplinar, ele aborda a importância da relação do diálogo entre a história da arte e a história da ciência. Você poderia falar um pouco mais sobre esse aspecto, professor? Ok. Bom, em relação a essa questão interdisciplinar, eu percebi isso ao longo do doutorado. Depois, com uma série de congressos internacionais entre a história da arte, abordando pesquisadores ligados à física, matemática, arquitetos e historiadores da arte, e como eu sempre trabalhei com essa questão de uma arte que simula um espaço que não pode ser percorrida a não ser com o olhar, com a sensibilidade, então descobri, ou melhor, percebi que é muito interessante usar a arte, a história da arte, essas questões plásticas, as formas, e associado com uma questão tecnológica, que vai me permitir entender o funcionamento dessas imagens, onde campos ilusionistas se abrem. Bom, no caso do dossiê, especificamente, nós organizamos um texto ligado ao desenho, que é o do Goya, né, que tem essa relação se nós chamarmos o desenho como uma máquina de ver e uma máquina de desenhar, ajuda o artista a permitir interpretar aquilo que ele quer representar, com os arrependimentos, com as mudanças, mas o desenho passa a ser mais simples em relação à história da arte e parece que não é uma relação tão direta com a ciência. No caso do dossiê, que trabalha com André Pozzo, que é um jesuíta, que vai escrever um texto, um tratado no final do 17 sobre perspectiva, aí já entra mais esse contato interdisciplinar, porque todo aquele conhecimento entre os tratados do 16, do 17 do final até o final do 17, ele usa para ensinar ao estudante como construir imagens que são, na verdade, ilusionistas. Então, esse contato interdisciplinar, nós temos, por exemplo, a perspectiva, a catópica, a dióptrica, a lanterna mágica, a câmara escura, que está ligado de um modo especial a essas imagens que fazem aparecer espaços que não existem e que podem ser percorridos. Então, desculpa, mas é a isso que você se refere quando fala da questão da tecnologia? Exatamente. Exatamente. Então, esse processo teórico ou tecnológico não é especificamente uma teoria histórica, digamos assim, mas é uma teoria fundada, por exemplo, num tratado de perspectiva ou do 16 ou do 17, ou que vai dar a continuidade a determinadas estruturas, que vai permitir o artista ou construir usando, por exemplo, a gnomônica, que o texto do professor Alfredo vai falar da cartografia. Então a gnomônica serve tanto para a questão do relógio, quanto para projeções de planos que permitem ao cartógrafo conhecer essa espacialidade, porque o cartógrafo coloca o espaço tridimensional dentro de um espaço bidimensional, não é isso? E nós, dentro da história da arte, vamos fazer o contrário. Temos uma parede bidimensional e vamos criar uma espacialidade tridimensional. Se nós pensarmos só do ponto de vista da história da arte, o estudo é muito simples. É um trabalho iconográfico, iconológico, psicológico, a questão social do artista. Se nós pensarmos dentro de uma postura tecnológica, vamos então entrar com um modo de fazer. Bom, se temos um espaço no século XV, esse espaço é cultural, do princípio do Renascimento. Se temos um espaço do final do XVII, já temos uma complexidade maior. Então, de certa maneira, é o modo em que o artista consegue usar uma tecnologia e propor novas espacialidades que vão iludir o espectador com determinados aspectos. Por exemplo, a cartografia, que é o caso do texto do Alfredo, vai mostrar com aquelas questões iconográficas, além do espaço, agregar um valor simbólico. Então é uma cartografia que tem uma componente iconológica, além de o espaço
também uma proposta iconológica. É muito interessante, eu acho que os leitores vão gostar bastante desse artigo, apesar dele ser bastante complexo, né, como nós havíamos conversado. E no caso da Sara, do Andrea Pozzo, é muito interessante porque esse tratado do Andrea Pozzo, ele circulou no mundo inteiro. Então ele foi, na década de 30, década de 20, 30, em Macau, ele foi traduzido por chinês com 2 edições. Século XVIII. Foi traduzido em 2 edições. E andou o mundo inteiro. O Andrea Pozzo, que é um tratadista trentino, jesuíta, não foi padre, mas foi irmão da ordem dos jesuítas, né? Essa é uma outra relação interessante entre a arte, a ciência e os jesuítas, que também dá um outro dossiê. Exatamente. É muito interessante porque ele vai construir, por exemplo, a cúpula a Sara vai até mostrar isso, a cúpula que existe na igreja de Santo Inácio é uma cúpula virtual, é uma tela colocada num ponto específico de dentro da igreja, que o fiel, quando entra, acha que a igreja é cupulada, mas na verdade ela não é construída estruturalmente, ela é construída virtualmente, com os efeitos da catóptrica, dióptrica e da anamorfose. E aí permite essa nuance pictórica. Então, essa interdisciplinariedade dá um gosto a mais ao estudo da história da arte e permite interpretações que fujam um pouco, ou até em demasia, dessa análise exclusivamente histórica, ou cultural, ou temática, que é importante. É claro. Mas nós perdemos o lado tecnológico e o lado da feitura da obra. Não é? Então, eu costumo dizer que é significativo buscar uma análise, não só do ponto de vista, por exemplo, da arquitetura, da história da arte e das concepções tratadísticas, ou seja, é a tecnologia. E aí eu tenho um universo maior. E isso tudo ligado ao restauro, porque o restauro vai me permitir, primeiro, entender a obra, sob esse ponto de vista da própria materialidade dela, e depois a conservação. Não é? Eu preciso entender para conservar, e não restaurar para depois estudar. Primeiro eu estudo, entendo os materiais, entendo o tema, a história, a cultura, entendo esse lado tecnológico, que ele é cultural. Também, não claro. É? Há processos diversos ao longo dos tempos e me permite entender todo o trabalho. Então, essa visão interdisciplinar é mais ou menos dentro desse... E muito instigante, né? Porque é muito interessante. É fascinante aí de ter uma outra perspectiva sobre essa obra de arte que a gente às vezes acha que é só são só aspectos formais. Exato. Né? Ou aspectos sociais, ou só aspectos, por exemplo, imagéticos de temas, o estudo dos temas ligados à política, à mitologia, à religião. Nesse ponto, essa visão interdisciplinar, ela cria uma abertura onde eu tenho contato com o iconólogo, com o restaurador, com o arquiteto e com o indivíduo que estuda literalmente essa literatura científica. Juntando com essas disposições, com essa disposição espacial, porque estamos tratando de obras entre os séculos XVI, XVII e XVIII, e nesse sentido ela é fundamental. Não é? A cartografia, então, muitos desses pintores eram cartógrafos. Então essa manipulação do espaço e o conhecimento dos tratados, eles tinham, tanto para uma quanto para outra. Né? Só para fazer uma lembrança, o Ataíde, o nosso Manuel da Costa Ataíde, foi cartógrafo e também pintor. Como é que ele usa elementos da cartografia na sua pintura? Ele faz isso, né? Para projeção dos elementos, para disposição dos elementos fora desse espaço de tela ou desse espaço menor, espaços à parede, espaços em abóbadas. E provavelmente é uma mão dupla aí também, os saberes da pintura para a cartografia. Para a cartografia, exatamente. Dupla, então, né? é um outro olhar, é um novo modo de ver. Foi isso que eu andei pensando e por isso o título com processo operativo. Porque esse processo operativo ele é cultural, ele se dispõe num ambiente cultural. Operativo de operar, de fazer. Não é? E esse fazer, ele se dispõe a vários leques. E aí que é importante essas questões. Não é? Muito fascinante. Espero que os leitores gostem. Sem dúvida. E os 3 autores que participam foram os autores que escreveram os artigos? Quem são? Olha, de início nós pensamos na professora Sara Fuentes, que é uma professora que está na Universidade de Madrid à distância, que trabalha especificamente com a difusão do Andrea Pozzo na região da Espanha, na Espanha como um todo, principalmente ali na zona de Madrid,
porque há uma relação italiana vindo de Bolonha para Madrid. E o artigo que abre o dossiê. É o artigo que abre o dossiê, exatamente. Muito interessante porque o Andrea Pozzi também teve uma grande repercussão no Brasil, tanto no litoral quanto em Minas Gerais. Depois a professora Beatriz Hidalgo, que é pesquisadora na Universidade de Dublin, e continua os seus trabalhos na Universidade de Madrid, ou pesquisas relacionadas, ela já estuda mais o século XVIII e o século XIX, no caso o Francisco Goya, que é um dos artistas bastante interessantes, né, e complexos entre o final do XVIII e parte do XIX, essa questão do desenho, que é muito interessante isso. Há até uma parte muito ampla no Museu do Prado sobre os desenhos de Goya e as mudanças que ele se apresenta ao longo da vida do artista. E depois, finalmente, o Alfredo Moraes, que é o nosso professor da Universidade de Sevilha, que sempre colabora nos congressos aqui em Belo Horizonte, pertence ao nosso grupo de pesquisas e já fez algumas palestras aqui na Fafiche entre 2011 e 2015. Né? Então é também um colaborador bastante interessante, especializado mais especificamente na cultura visual do século XVII em Madrid. Né? Mas tem uma pesquisa também muito ampla com as Filipinas. Então é um artigo denso que permite, de um modo específico, juntar essa questão tecnológica com as questões picturais, digamos assim, na produção da cartografia. Que funciona tanto para o rei, que funciona para essa mobilidade espacial, mas que não deixa de ter a sua beleza estética, formal, não é? Que é o forte do artigo dele. É isso. Muito obrigada. Olha, eu que agradeço. O dossiê realmente imperdível. Ele está disponível gratuitamente na nossa plataforma, com muitas imagens, todas coloridas, em boas definições, o que traz um gosto a mais ainda para a leitura dos artigos. Exatamente. Agradeço ao professor Mário e a vocês, muito obrigada, e continuem assistindo o nosso canal. Eu que agradeço, espero que gostem do dossiê. Certamente gostaram. Obrigada.